da França, pergunta: como poderíamos neutralizar questões astrológicas que casualmente podem turvar nossa visão em relação à atividade do necrológico? Muito bem, as determinações astrológicas que nós só conhecemos como, pelo menos eu só conheço como uma hipótese ainda muito mal descrita, tá certo? Elas só podem pesar sobre o ser humano como pesam todas as demais determinações, vamos dizer, genéticas ou sociais, etc, etc. Tá certo? Com a diferença de que, segundo a minha hipótese, note bem, não posso assegurar nada disso aí, esse fator astrológico, ele não é propriamente uma limitação, tá certo? É um elemento extremamente misterioso, onde alguns dos traços estruturais constantes do indivíduo aparecem ali retratados na figura planetária do instante do seu nascimento com uma nitidez assim, muito impressionante. Esse é um mero fato empírico que a gente pode verificar. Porém, nós não sabemos se existe uma influência astrológica, entre aspas, ou se existe apenas uma correspondência estrutural entre duas coisas, como no caso da ressonância mórfica, por exemplo, onde você não pode falar de influência. Né? Vamos dizer, no Sheldrake, quando ele diz, olha, aqui tem um laboratório onde um ratinho aprendeu a sair do labirinto. No mesmo instante, no laboratório, 10 quilômetros dentro, o outro ratinho também descobriu a sair do labirinto, naquele mesmo momento. Um ratinho não influenciou o outro. Quer dizer, nós não sabemos se existe, se entre os astros e os homens existe aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que ele diz, tudo que se move na Terra é movido por Deus através dos astros. Quer dizer, aí é uma causa de uma influência qualquer. Nós não sabemos se existe uma influência, se existe uma correspondência estrutural, se existe uma ressonância mórfica. Nós não sabemos. A respeito desse negócio astrológico, nós não sabemos nada. Nada. Portanto, não tome os traços astrológicos como coisas reais que estão pesando sobre a sua vida. Tudo que nós temos a respeito são hipóteses. Vamos dizer, o único fato que nós temos é aquilo que eu verifiquei na pesquisa que eu chamei de astrocaracterologia. Quer dizer, existe uma correspondência estrutural nítida entre certos elementos de caráter e a presença dos astros no céu. Como se deu essa correspondência? Qual é o tipo de relação que existe? Nós não sabemos nada. Isso é um abismo de perguntas, né? E é um fato enormemente escandaloso, por assim dizer. Por quê? Ninguém tem ainda os instrumentos para lidar com este problema. Então as pessoas ou se escandalizam, e ou elas criam um culto em torno dessas coisas, ou elas negam tudo, quer dizer, reagem como crianças em fatos de fenômeno. Né? Tanto os astrólogos quanto os inimigos da astrologia, né? Eles não sabem o que fazer com esse fato. Sem contar um outro fator que interfere aí, que é que esta linguagem astrológica, esses elementos astrológicos foram exaustivamente usados por sociedades secretas, sociedades ocultistas, etc., etc., com a finalidade de ter influência sobre os seres humanos e de, vamos dizer, regular a seu modo o curso da história para obter os objetivos messiânicos nos quais eles acreditam. Ou seja, a quantidade de charlatanismo e de mentira que existe nisso é monstruosa. Monstruosa, de parte a parte. Então, eu recomendo, Roberto, que você não tome esse fator astrológico como uma coisa real que está pesando sobre você. Porque nós não sabemos se ela sequer sabemos se ela é um fator em si, ou se ela é apenas um indicador de outros fatores. Está compreendendo? Pode ser, vamos dizer, a correspondência astrológica, quer dizer, entre caráter e posição dos astros, é uma coisa nítida. Eu acho que esse é fácil de você provar empiricamente que a coisa existe. Né? O Michel Gauquelin já deu a prova disso, a prova cabal. Tá certo? Porém, nós não sabemos se existe um fator astrológico pesando sobre você, ou se o fator astrológico é como se fosse, vamos dizer, um indicador. Por exemplo, se você faz um
um eletrocardiograma, tá certo? E lá mostra que tem um problema. Bom, não é o eletrocardiograma que está lhe fazendo mal. Ele é um indicador de um outro problema que não tem nada a ver com aquela máquina, tá entendendo? Então, pode ser que a tal da influência astral, entre aspas, seja nada apenas isto, seja apenas um indicador de outras coisas. O fato é que nós não sabemos. Então, não tome este fato, eu tenho Saturno na casa tal, Sol na casa tal, como sendo um fator real que pesa sobre você. Nós não sabemos se é um fator real, ou um indicador, ou qualquer outra coisa. A nossa ignorância sobre isso aí é imensurável. E tanta é a ignorância que, vamos dizer, quando nós não sabemos nem os rudimentos de como colocar um problema, tá certo? Nós tomamos posição a esmo, tá certo? E tentamos nos defender da nossa própria ignorância através da proclamação afirmativa ou negativa de alguma coisa. E todo o debate astrológico, né, vamos dizer, para mim é uma coleção de vexames. Quer dizer, o sujeito proclamando que ele tem um conhecimento secreto, etc. Quando você vai ver uma besta quadrada, e o outro proclamando que nada existe daquilo, quando os fatos estão gritando que existem. Tá certo? Ou seja, a prudência recomenda não tomar os fatores astrológicos como fatores reais, porque eles são apenas objeto de uma investigação possível. Tá certo?